Boa tarde! Hoje é dia 1º de dezembro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental. Tá com o áudio estourado? Ou só foi um estouro e parou? Não? Então tá bom. 7º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje por uma aula diferente, né? Que nem foi a de quinta-feira, quarta-feira, né? É uma aula que a gente faz pelo Centro de Mídias, devido à prova paulista que está tendo. Então nós vamos fazer a aula pelo Centro de Mídias. Foi feita duas aulas na quarta, duas aulas hoje, duas na segunda-feira que vem. Os alunos que estão presentes nessa aula são eles: Ana Cláudia, Elias, Gabriele, a Natália, a Gabi, que é aniversariante do dia, parabéns para a Gabi mais uma vez, a Natália, a Nicole Ferraz e a Valentina. Ao todo são 6 alunos que estão presentes. Os demais alunos que estão faltando por qualquer motivo, que não por motivo técnico ou qualquer outro, poderão assistir essa aula que é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenck, onde o aluno deve depois assisti-la e colocar as atividades 1, 2 e 3 aplicando numa folha e entregar em forma de trabalho de compensação de ausência. Dando continuidade então, 26ª aula do 4º bimestre, material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. O tema da nossa aula é área de quadriláteros, em destaque o trapézio e o losango, certo? Dando início à nossa aula, área de quadriláteros. Quadriláteros são figuras que têm 4 lados, como o próprio nome já fala, certo? Objetivos: cálculo da área do trapézio, cálculo da área do losango. Só para lembrar, trapézio, existem 3 tipos de trapézios, né? O trapézio retângulo, que ele tem 2 ângulos de 90 graus, tá? O trapézio isósceles, que ele tem 2 lados com a mesma medida e 2 bases. E o trapézio escaleno, que ele tem todos os lados diferentes, certo? Vamos dar continuidade então. E o losango? O losango é aquela que tem na bandeira do Brasil, mais conhecida, né? Ele tem lados opostos, ele tem 4 lados iguais, certo? Tem ângulos opostos congruentes com o mesmo valor. Bom? Então lá. Continuando. A habilidade é a EF07MA31, estabelecer expressões de cálculo de área de triângulos e quadriláteros. Nesse caso, a gente já está no quadriláteros. Para começar, você conhece os quadriláteros de um trapézio? Opa, fugiu aqui sem querer. Você conhece o quadrilátero de um trapézio e losango? Perdão, vou fazer a pergunta de novo. É que eu estou tentando olhar o chat aqui, que tá um entra e sai. Eu acho que é o aplicativo da Valentina que deve estar meio que doidão, né? Ele entra e sai sozinho. Quer dizer, ele sai e entra sozinho. É isso, Valentina? Ou para você tá normal, só para nós que tá aparecendo toda hora, entra e sai. Então vamos lá. Agora esquece os pernilongos aí, Natália, vamos prestar atenção na aula. Você conhece os quadriláteros, trapézio e losango? Eu acabei de rever com vocês, né? Cite as suas principais características. Já citamos também, acabei furando aqui a aula, né? Falando antes da aula, antes disso. Então vamos lá.
Tome cuidado, Natália. Agora que eu fiquei pensando, pernilongo durante o dia geralmente é o Aedes aegypti. Tomar cuidado para não ver se não vai estar contaminado de dengue, pegar dengue. Meu Deus, isso, já pega o raio aí e já passa aí. Certo? Olha lá, trapézio. É um quadrilátero que tem apenas um par de lados opostos paralelos. Então, um trapézio ele tem um par de lados opostos paralelos. Geralmente é a base menor e a base maior, tá bom? Eles são paralelos. Eles nunca vão se encontrar, né? Então, elas são paralelas. É um par só. O par de lados opostos paralelos. Opostos quer dizer que um está de frente para o outro, tá bom? Losango é um quadrilátero que tem os seus lados congruentes, quer dizer que tem todos os lados com a mesma medida. E suas diagonais são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, as diagonais são perpendiculares, ela forma ângulo de 90 graus entre elas. Tranquilo até agora? Podemos continuar? Então vamos lá. Olha lá, as duas diagonais perpendiculares. Foco no conteúdo. Retomando área. O conceito de área refere-se à medida da extensão de uma superfície bidimensional, duas dimensões, né? É uma medida que descreve o espaço ocupado por uma figura geométrica em um plano. A unidade de área é expressa com o quadrado da unidade do comprimento utilizado. Como assim? Se eu estou medindo a área em centímetros, a unidade vai ser centímetros quadrados. Se eu estou medindo em metros, vai ser metros quadrados. Se eu estou medindo em quilômetros, vai ser quilômetros quadrados, certo? É sempre a área que vai definir lá o comprimento. É sempre o comprimento que vai definir, a unidade de comprimento que define a área expressa, tá bom? O conceito de área pode ter diversas aplicações, como por exemplo, na arquitetura, na construção, na engenharia, na cartografia, entre outras. Foco no conteúdo. Olha, foco no conteúdo. Observe que o trapézio DEFG, que é o formado por D que liga ao E, meu Deus, D que liga o E que liga o F que liga o G que liga o D. Esse é o trapézio DEFG. Pode ser decomposto, é quando você desmonta. Pode ser decomposto em dois triângulos com bases de medidas. Base maior e base menor. Com altura H. Presta atenção. A altura tá aqui, ó. Essa aqui é a altura. Ela forma 90 graus aqui, ela é a altura. Se você passar a tesoura aqui e cortar fora, você vai ter um triângulo formado pelos lados G, E e F e um triângulo maior nesse caso formado pelos lados G, F e E. E aqui tem a altura e a base menor, vamos chamar isso aqui de base menor. Aqui tem a altura e a base maior, vamos chamar isso aqui de base maior. Então, reparem que você vai ter que fazer o quê? Achar a área desse triângulo mais fino, seria o quê? A área de um triângulo. Lembra, Gabi? Eu acho que a Gabi nunca mais esquece a área de um triângulo. A área de um triângulo é igual base, nesse caso a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Certo? Aí, a área do triângulo maior vai ser o quê? Base maior vezes a altura, dividido por 2. Depois você vai somar essas duas áreas. Ou seja, vai fazer base menor vezes a altura, dividido por 2. E vai fazer mais
base maior vezes a altura dividido por 2. Certo? Então, é base do triângulo vezes a altura. Vezes triângulo não, vezes a altura, Elias. Isso, a altura. Eu falei errado, desculpe. É base vezes a altura, se eu falei errado, perdão. Tá? Olha lá, ele vai falar um pouquinho aqui. Eu vou apagar, vou deixar o deles aqui que eu acho mais interessante. Olha lá, foi desmembrado. Aí vai ter o quê? Logo nós temos a base maior vezes a altura dividido por 2 e a base menor vezes a altura dividido por 2. A gente percebe que eu poderia fazer isso aqui também, ó. Base vezes a altura dividido por 2, mais base menor vezes a altura dividido por 2. Aí eu percebo que os dois multiplicam por altura dividido por 2. Então eu posso fazer o quê? Posso colocar em evidência altura dividido por 2 vezes. Aí eu coloco base maior mais base menor. Tá? Então eu posso fazer base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Vezes metade da altura. Só que eu vou ser sincero para vocês, eu não acho legal desse jeito que eles ensinaram aqui não, tá? Eu aprendi de um outro jeito que eu acho muito mais interessante. Então eu vou explicar o jeito que eu aprendi também, que é diretamente isso daqui, tá? Lembra que eu falei do triângulo para vocês? Aqui está o triângulo. Por que eles fazem base vezes a altura dividido por 2? Porque ele é metade de um retângulo. Então, se eu tirar um paralelogramo, no caso, se eu tirar um xerox disso aqui e colocar ele de ponta cabeça aqui, ele virou um paralelogramo. Aí o paralelogramo é base vezes altura. Por que eu divido por 2? Porque eu tirei um xerox, daí eu tenho que apagar o xerox. Vou explicar a mesma coisa. Imagine o seguinte, você tem o paralelogramo. Você tirou um xerox, virou ele de ponta cabeça e encaixou ele aqui. Então, o que você vai ter? A base maior mais a base menor do xerox. Vai ser a base desse paralelogramo. Aí você achou a base maior mais a base menor. E vai multiplicar pela sua altura. Então você vai achar lá, base maior mais a base menor e multiplicou pela altura. Porém, eu sei que o azul aqui é um xerox. Para voltar ao normal, eu divido por 2. Eu acho mais fácil até para lembrar o porquê que é base maior mais a base menor, pega o resultado e multiplica pela altura, tá bom? Quem tem dificuldades de compreender, de memorizar o procedimento, memoriza a fórmula. A área é igual, abre parênteses, base maior mais base menor, fechou parênteses, vezes a altura dividido por 2. Tranquilo? Vamos dar continuidade. Foco no conteúdo. Agora o losango. Observe que o losango EFGH pode ser decomposto em dois triângulos com base de medida D e altura diagonal dividido por 2. Então aqui, ó, imagina aqui, diagonal maior, aqui, diagonal maior. E a altura é a diagonal menor. Porém, esse triângulo que eu vou desenhar aqui em cima, ó, foi dividido ao meio, formou um triângulo. Esse triângulo tem a base diagonal maior. Então lá, a área do triângulo é igual. A base é diagonal maior, tá? Vezes a altura dele. A altura dele é metade da diagonal pequena. Então, diagonal pequena dividido por 2. E quando eu tenho uma situação dessa, imagino não, eu sei que a diagonal maior tem um número embaixo. Quem é esse número que está aqui embaixo para virar fração que eu não vejo? Responde no chat, fazendo favor. Quem é diagonal dividido por quem? Que vai ficar a própria diagonal. Ou seja, qualquer número que eu quero transformar em fração, quem é o número que está aqui embaixo que nunca aparece, eu não preciso pôr. Mas nesse caso eu vou pôr. Ninguém lembra? 1. Muito bem, Ana Cláudia. É o 1. Aí se faz a parte de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 1 vezes 2 dá 2. Então essa é a fórmula para encontrar a diagonal. Ah, mas professor, a hora que você fizer isso, você vai achar somente a área de um triângulo. Aí tem que fazer o quê?
diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, mais diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então você vai somar o triângulo de cima com o triângulo de baixo. E agora, como que eu faço? Perceba o seguinte, eu vou ter duas vezes, quando eu falo 5 mais 5 não é a mesma coisa que 2 vezes 5? Então eu vou ter duas vezes a diagonal maior vezes a diagonal menor. E dividido por 2. 2 dividido por 2, um mata o outro. Então a área do losango é igual diagonal maior vezes diagonal menor. Só isso. Só isso. Certo? Ou será que não? Acho que eu errei alguma coisa. Desculpa. Deixa eu tentar lembrar aqui. Eu acho que eu errei alguma coisa. Na hora de somar aqui eu acho que eu errei. Deixa eu ver. Eu errei mesmo. Meu Deus. É que eu faço de outro jeito, mas eu já vou mostrar pra vocês. Vou terminar do jeito deles. Então lá. A área do triângulo de cima. Ah, tá. Lembrei onde que eu errei aqui, ó. Perdão. A área do triângulo é o quê? A base vezes a altura. Então a base é diagonal vezes a altura, que é diagonal menor dividido por 2. E depois eu divido por 2. Tá? Então essa é a área de um triângulo. Eu fiz só a área aqui, esqueci de dividir por 2. Vocês vão ver que do jeito que eu vou explicar depois fica mais fácil de entender, na minha opinião. Tá? Então vou voltar a explicar o deles aqui. A área do triângulo de cima se faz diagonal de baixo, que é a base, vezes a altura, que é diagonal menor dividido por 2, dividido por 2. Aí o outro é a mesma coisa. Mas por que ficou diagonal dividido por 4? Porque você faz isso aqui, ó. Diagonal vezes diagonal dividido por 2. E aí, quando você vai dividir por 2, você está multiplicando, ó, está dividido por 2. Esse 2 passa multiplicando, só que ele passa multiplicando ao inverso, né? Era 2 sobre 1, uma divisão grandona aqui. Uma fração dividida por uma fração, 2 inteiros é 2 sobre 1. Esse 2 sobre 1 passa invertido, 1 vai para cima e o 2 vem para baixo e vira uma multiplicação. Então lá, diagonal maior vezes diagonal menor vezes 1, dá diagonal maior vezes diagonal menor vezes 1 é ele mesmo. Dividido por, agora eu multiplico. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. Então nós achamos que um deles é duas vezes a diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 4. A outra é mesma coisa, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 4. E aí na hora que você vai somar, você tem duas diagonais maior vezes diagonal menor. Então você vai ser duas vezes isso, tá bom? E aí você acaba chegando na mesma que eu tinha feito já hoje. Que é o quê? Ah, não tinha feito já hoje essa parte. Eu tinha confundido quando eu não dividi por 2. Diagonal maior dividido por diagonal menor vezes 2. Agora eu vou tentar explicar do jeito que eu aprendi, que eu gosto de explicar. Presta atenção. Losango, certo? Diagonal maior, diagonal menor. Aí eu imagino você tirando um xerox disso. Aqui está o original. Certo? O xerox você vai cortar em 4 pedaços. Esse pedaço você vai encaixar aqui. Esse pedaço você encaixa aqui. Esse pedaço você encaixa aqui. Esse pedaço você encaixa aqui. Lembrando que você tem dois losangos. Agora formou, como você encaixou, ele formou o quê? Formou um retângulo. Esse lado maior é chamado de diagonal maior. Esse lado menor é chamado de diagonal menor. De um retângulo, a área de um retângulo é diagonal maior vezes diagonal menor. Aí você acha a área do retângulo, mas você só queria a área do losango. Lembra que nós tiramos xerox? Nós tínhamos 2. Como eu quero de um só, eu divido por 2. Tá bom? Então a área de um losango, você multiplica as suas duas diagonais e divide por 2. Certo?
Aí você escolhe qual que você acha mais fácil de entender. Eu devia ter feito uma animação ali. Então vamos lá. Determine a área do trapézio. Qual é a fórmula da área do trapézio mesmo? Quem lembra? Quem lembra? É base maior mais a base menor vezes a sua altura e divido ele por 2. Pause 2 minutinhos. Pode usar calculadora aí. Pause 2 minutinhos para vocês tentarem resolver. Continuando, os meus alunos já acertaram lá, então vamos fazer aqui. A área do trapézio é igual, vou trocar, base maior, quem é a base maior? 4,5. Opa, 4,5. Mais, base menor, quem é a base menor? 3,5. Fechou. Vezes a altura, qual é a altura? 2. Tudo isso dividido por 2. 4,5 mais 3,5. 4,5. Opa! Mais 3,5. 5 mais 5, 10 foi 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 3, 8. Vírgula embaixo de vírgula dá 8. 8 vezes 2 dividido por 2. Quando eu tenho 2 em cima e 2 embaixo, eu posso cortar e fica só 8. Mas caso eu não queira, 8 vezes 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. Certo? Só para fazer um teste, quem está escutando, está prestando atenção na aula, está online, responde eu no chat. Deixa eu ver se estão os meus 6 alunos atentos. Se não responder eu, provavelmente não está assistindo a aula. Então lá, a Gabi, o Elias, a Cláudia, a Ana Cláudia, a Valentina, a Natália e a Nicole Ferraz. Belezinha, tá todos os 6 assistindo a aula e prestando atenção. Então, aqui é 8, mas tá errado eu responder só 8. Aqui é 8, lembra que falava unidade de medida ao quadrado. 8 centímetros quadrados, certo? Gostou da explicação? Deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. Continuando. Aqui a correção, olha lá, deu 8. E eles erraram, não colocaram centímetros quadrados. Na verdade, eles vão pôr aqui embaixo, eu acho. Olha lá. O trapézio tem a área igual a 8 centímetros quadrados, certo? Atividade 2. Calcule a altura do trapézio abaixo, sabendo que sua área é igual a 12 centímetros. Então, nós vamos fazer assim. Vamos fazer junto agora aqui por causa do tempo, tá bom? Então, lá. A área é igual base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, certo? Quem é a área? Vamos ler? A área é 12 centímetros quadrados. Então eu venho aqui e troco o A por 12. Quem é a base maior? Base maior é 5. Troco a base maior por 5. Quem é a base menor? É 3. Troco a base menor por 3. E a altura? A altura eu não sei. Então eu vou começar a resolver aqui. Não vou sair daqui de cima, vou continuar aqui. Vamos começar resolvendo. Quem resolve primeiro? O de mais ou de dividir? Ah, não, é o dividir, mas calma aí, o mais está entre parênteses. Quantos que dá 5 mais 3? Quem sabe? Quantos que dá 5 mais 3? Responde no WhatsApp, no chat. Isso, dá 8. Então 8 vezes a altura dividido por 2 é igual a 12. Agora eu quero descobrir só o H sozinho. Quem eu passo para lá primeiro? O 8 ou o 2? No caso, como eu vou passar para lá, eu passo em eu dividir. Por quê? Multiplicação e divisão. Eu quero saber 8 vezes H dividido por 2. Vocês viram que eu falei eu dividido por 2 por fim? Então, quem estava por fim vai para lá. O 2 estava dividindo, vai para lá, multiplicando. Quantos que dá 2 vezes 12? 2 vezes 12 dá 24. 8 vezes o valor que eu estou procurando é igual a 24. Esse 8 que está multiplicando passa para lá, dividindo. Quantos que dá? 24 dividido por 8. No chat, por favor. 24 dividido por 8. Epa, enroscaram?
3. Muito bem. Então, a altura é igual a 3. Se viram? Eu não deixei conta aqui, mas a gente foi fazendo passo a passo até ficar só com o H. O H é igual a 3. Qual é o valor da altura? 3. Ah, eu não acredito. Vamos tirar a prova. 5 mais 3, 8. 8 vezes 3, que é a altura, dá 24. Como é a metade, né? Porque eu tirei um xerox para fazer aqui assim. 24 dividido por 2 dá o 12 que eu estava procurando. Então a altura é 3 centímetros. Gostou? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Vamos para a próxima. Aqui subiu as respostas com as contas. Todas as contas, certo? Então lá, foi feito todo o procedimento que a gente fez, porém eu fui fazendo, substituindo. Agora vamos para a próxima atividade. Na prática, atividade 3. Qual é a área do losango? Tá? Lembrando que a fórmula da área do losango é igual diagonal maior vezes diagonal menor, tudo isso dividido por 2. Natália, saiu e já voltou? Voltou. Então vamos lá. Área do losango. Eu vou fazer novamente a substituição. Quem consegue falar para mim qual é a diagonal maior do losango? Olhando aqui, quem é a diagonal maior do losango? Responde no chat. Isso, Ana. Isso, Elias. Isso mesmo, Gabi. A diagonal maior é 4. Quem é a diagonal menor do losango? 2. Muito bom. Troco aqui por 2. Agora só vou fazer a conta. Posso fazer de cabeça, né? 4 vezes 2 dá quantos? 8. 8 dividido por 2, 4. Então descobrimos que aqui tem que 4 centímetros quadrados. Olha um truque aqui que eu já falei e vou falar de novo. 4 vezes 2 dividido por 2. O 2 pode cortar com o 2. Quem fica sozinho? 4 é a resposta. 4 centímetros quadrados. Resposta letra C. C de Cristo. Gostou da explicação? Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Próxima, eu acho que é o aplicando o próximo agora, né? Olha lá. 4 centímetros quadrados. Em duplas, só que não tem como a gente fazer duplas por CMSP, né? Elabore um problema envolvendo o cálculo da área de um losango, tá? Elabora a área de um losango. Vamos supor, a bandeira do Brasil não pode ser desenhada de qualquer maneira. Eu estou fazendo aqui, posso estar fazendo pecado aqui, tá bom? A bandeira do Brasil tem todas as dimensões, tudo certinho para fazer. Imagine que a bandeira do Brasil tem essa área, essa medida aqui, tá? De diagonal maior, ela tem 60 centímetros. 60 centímetros, certo? Imagine que na diagonal menor, ela tem 30 centímetros. Qual seria a área desse losango dessa bandeira do Brasil? Desconsiderando o círculo que está no meio, né? Porque quando eu tenho o círculo, a área ficaria só a área amarela. Imagine que eu não fiz o círculo azul no meio, só tem a área amarela aqui, e aí eu vou colocar um círculo de pano em cima em formato circular para fazer a parte azul da bandeira, certo? Então, como que ficaria para achar a área desse losango? Seria o quê? 60 vezes 30, depois eu divido por 2. Podem fazer na calculadora aí, quem consegue rapidamente achar o resultado para nós? 60 vezes 30, 900, é isso mesmo? Vou fazer a conta aqui. 60 vezes 30, a Gabi falou que é 900. 3 vezes 0, 0, cortei o 0 e veio aqui embaixo. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 6, não deu, não mesmo. 3 vezes 6 dá 18, deu 1.800. Ah, tá, desculpe, Gabi. Você já falou a resposta final, né? Perdão, eu que viajei aqui. 1.800 dividido por 2, 900. 900 o quê? 900 centímetros quadrados.
Muito bem. Então, gostou da aula, dessa explicação? Deixa o seu like e se inscreva no canal, certo? O que aprendemos nessa primeira aula de hoje? A calcular a área do trapézio, a calcular a área do losango, certo? Não se esqueçam de realizar a tarefa São Paulo pelo site ou pelo aplicativo. Daqui 3 minutos vai estar disponível, mas eu gostaria que vocês fizessem junto comigo. Não ficassem, como que diz, fazendo durante a nossa segunda aula, tá bom? As referências que os criadores do material digital utilizaram para criar esse material são essas que eu apresento para vocês agora. Terminamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Só para confirmar a presença, quem está presente na aula, digita eu uma vez só.